sejam bem-vindos a mais um episódio do Detona. Hoje a gente está aqui numa estrutura diferente, levamos todos os nossos equipamentos até a melhor barbearia de Ribeirão Preto e estou tendo o privilégio de entrevistar um cara que eu conheço há alguns anos e um dos melhores cabeleireiros e barbeiros de Ribeirão Preto, Carmo Dias. Tudo bem, cara? Ô, Guilherme, muito obrigado aí pela essa oportunidade. Cara, a barbearia leva a gente a lugares que a gente nem imaginava e acontecer coisas que na minha vida eu jamais imaginaria que a barbearia iria proporcionar isso, Guilherme. Obrigado, viu, mano? Que isso, é uma honra poder aí estar compartilhando isso com você. Ser um amigo de longa data, um irmão que a barbearia me deu. Que honra, cara. Eu lembro que eu vim aqui, fui um dos primeiros clientes quando vocês abriram aqui, né? Nessa estrutura maravilhosa que é hoje. Muita evolução de quando eu vim da primeira vez pra cá até agora, né? A gente olhando toda essa estrutura. Mas eu fico feliz demais de estar entrevistando você, que é um cara que eu admiro, que é um cara que tem uma história de vida incrível e que hoje a gente vai poder contar aí pras pessoas, pra saber quem é o Carmo Dias. Amém, vamos lá. Vamos começar então esse papo descontraído, né? O cara já disse até que já foi entrevistado na televisão, então você tá em casa. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, Vamos não vai contar sentir um essa pouco pressão. dessa história aí. Vamos contar também. Mas beleza, ó. Então vamos começar lá o Carmo pequenininho. Como foi a infância do Carmo? Onde você nasceu? Conta pra gente aí como foi. Cara, minha história, eu não sou daqui de Ribeirão Preto, eu sou de uma cidade que chama Pirangi, que é no interior de São Paulo. A gente brinca que é uma cidade de primeira, que você coloca a segunda no carro, acabou a cidade, né? Então é pequeno, tem 10 mil habitantes. E hoje eu falo que é 9.999, porque eu vim embora, né? Então é uma cidade bem pequenininha, para quem não sabe, é perto de Barretos, Bebedouro ali, só para o pessoal centralizar onde que é. Eu vim de uma família muito humilde, Guilherme. Tanto que onde eu morava era chamada de Vila dos Pobres, porque cidade pequena não tem essa questão de favela, né? Então era chamada de Vila dos Pobres, irmão. Eu lembro que minha mãe, a gente não tinha dinheiro, né? Para comprar doce, comprar essas coisas. Minha mãe me dava muita fruta. Eu falava, caramba, só tô comendo fruta, mas hoje eu vejo que foi muito bom pra saúde, né? Exato, você tá em forma, cara. E isso, minha família foi bem humilde, eu sou de uma família que eu tenho 10 irmãos, eu sou o 11º filho, da dona Isabel, com o seu Hermindo, já estão no céu. Só que me passaram valores que eu trago até hoje pra isso. E eu lembro da minha casinha, chovia muito dentro, Guilherme. Chovia tanto que o dia que chovia, minha mãe tinha que cobrir a gente com plástico e era perto de um barranco, irmão, e a enxurrada corria debaixo da minha cama. Então eu vim de uma família muito humilde, mas muito grato a Deus. Tem uma família muito unida, muito grande. Então eu sempre tive muita gente perto, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Minha mãe, com 7 anos, ela falou assim, ó, o carrinho de sorvete seu já está separado lá na sorveteria do Nestor Roveri. Falei, porque você vai ajudar a pagar a conta de luz aqui, que você tem que pagar metade, que você está achando que é o quê? Minha mãe, né? Até hoje, muito tempo atrás, eu não entendia isso, mas hoje ela foi criando caráter, né, em mim. Então, eu comecei a vender sorvete com 7 anos de idade. E depois, consegui um trabalho numa floricultura, irmão. Floricultura. Floricultura. Eu era entregador de flor. Mas já, aprendendo vários tipos de profissão. Isso. E a comunicação presente em todas elas, irmão, né? E aí, depois, com 11 anos, eu fui trabalhar no açougue. Nesse açougue aí, eu trabalhei durante até os 23 anos. Eu trabalhei com açougue. Passando em todas as partes do açougue? Todas as partes, até chegar no balcão. Desós. Porque lá, como era cidade pequena, tinha a questão do matadouro, né? Então, imagina, o cara com 11 anos, eu pesava menos do que eu peso hoje. 35 quilos. Molhado, né? Exato. Então, eu ia pro matadouro, ajudava e aprendi a desossar. Aprendi depois a atender balcão, fazer os cortes certinho, né? E depois eu acabei indo trabalhar como entregador. Então, cara, se eu for pegar... Eu já tenho uma carteira de trabalho cheia aí, né? Lá em Pirangi. E foi quando trabalhei também num pedágio, mano. Já fui até atendente de pedágio, cara. Caramba! Comunicação também. Comunicação, tudo isso. Tudo isso, cara. Eu que te conheço não imaginava que tinha sido tantas coisas assim até chegar aqui, cara. Isso. E isso que você falou dos seus pais, né? A gente tem que deixar isso em evidência, né? O pessoal antigo,
por mais que as condições sejam humildes, eles tinham uma sabedoria incrível para passar através de atitudes, conhecimentos que a gente vai carregar para o resto da vida, Isso. Né? Minha mãe, ela me teve muito analfabeta, mas de uma sabedoria imensa, que várias dos ensinamentos dela eu trago para minha vida até hoje, né? Que agora eu tenho meu filho, eu consigo repassar para ele também. Diga-se de passagem, você é um grande pai, sempre acompanhando aí nos stories o tempo que você tem livre, você se dedica integralmente para o seu filho. A gente vai até tocar nesse assunto depois. Beleza. Que eu sei que você gosta de levar ele no shopping. Bastante. Ele faz as compras dele com o próprio carrinho. A galera já sabe, gosta de sorvete, né? Demais, e batata. Tem que cortar muito cabelo, né? É por isso que nós estamos. Tá aí na lida. Cara, mas eu sei que dentre toda essa esfera profissional que você passou, até você chegar na barbearia propriamente dito, teve uma situação específica que te trouxe. Isso. E eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa situação e como foi essa passagem que você teve aí. Exatamente. Eu tive, aos 22 anos, eu tive um problema com drogas. Dos 22 anos aos 28 eu fui viciado em drogas. Eu tive problema com vício em cocaína. E acabei com toda a minha vida, Guilherme. Cheguei ao fundo do poço. E tem uma frase que diz assim, quando você chega no fundo do poço, a única coisa que você tem é ir para cima. E em 2011, eu aceitei a Jesus como meu único salvador. E isso foi mudando a minha vida. Jesus, ele muda, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu cheguei no fundo do poço e um dia, bem antes de aceitar Jesus, eu falei assim, Jesus, se você existe da forma que eu escuto falar, muda a minha vida de uma forma extraordinária, que as pessoas vão ficar de cara. Falei desse jeito mesmo com Jesus, minha oração é sempre assim. E Jesus, ele ouve a nossa oração. E em 2011 eu aceitei Jesus, foi onde eu entrei no pedágio, porque para uma cidade pequena, a concessionária de rodovia, uma cidade de 10 mil habitantes, para quem não tem faculdade, é um trabalho muito bom, porque eu trabalhava 2 dias, folgava 2, tirava aí na faixa de uns 2.500, mas isso a gente está falando em 2011, uns 2.500 em dinheiro, mais ticket de alimentação, ticket de refeição e plano de saúde. Então era top, era o que todo mundo queria. Exato, o emprego mais concorrido da cidade. Mais concorrido da cidade. E eu entrei lá porque quem me contratou falou assim, eu quero ver se realmente Jesus muda a vida de uma pessoa. Eu estou pagando para ver. E aí eu trabalhei de 2011 a 2012 no pedágio. E quando foi para Pirangi, eu queria fazer alguma coisa na igreja. E um amigo, pastor Silas, que é um grande amigo meu, até padrinho meu de casamento, falou assim, você precisa fazer um curso. Falei, eu contratei um pessoal aí, eles vão dar um curso aqui em Pirangi, eu já paguei seu curso. Vamos lá conhecer o pessoal. Aí passou na minha casa, pegou eu, na hora que eu cheguei, 2 palhaços rolando pro chão, que eles foram visitar um menino com câncer, o Lucas. Eu cheguei, eu falei, mas palhaço? Aí eu falei, bom, se é isso, beleza. Aí peguei e fiz o curso, o workshop. Cara, me encontrei no palhaço. Falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E só que o pessoal de Ribeirão Preto, do Expresso Sorriso, Pércio, né, que foi lá, e tinha o curso de Doutor Palhaço também, só que era aqui em Ribeirão Preto. Então eu vinha de Ribeirão Preto, aí isso foi no ano de 2012. 2011 eu fiz o primeiro curso de palhaço, em 2012 eu fiz o curso de Doutor Palhaço. Foram 3 meses onde eu vinha uma vez por semana para Ribeirão Preto. E depois eu comecei a fazer visita nos hospitais. Eu me encontrei nisso, Guilherme, porque eu aprendi o que é humanização. Tantas pessoas necessitadas dentro dos hospitais. E eu fiquei encantado com isso. E eu morando em Pirangi, eu fui o palhaço que mais fez visitas em Ribeirão Preto, porque tinha tipo um ranking, tem até hoje. Eu falava assim, cara, como assim? E aí eu recebi o convite para vir morar em Ribeirão Preto. Depois minha vida toda estruturada, Deus me traz para Ribeirão Preto para trabalhar em tempo integral no Expresso Sorriso, como um dos palhaços principais do Expresso Sorriso. E onde começou a minha história, como Tilim. O Dr. Tilim. Dr. Tilim é o seu personagem. Isso, Tilim, sobrenome do. E um detalhe, de quando você iniciou nesse projeto até você ser convidado para vir morar aqui, quanto tempo mais ou menos? Foi 1 ano.
Um ano intenso. Um ano muito intenso, onde, como eu trabalhava 2 dias e folgava 2, um dia da semana eu tirava para vir para Ribeirão Preto. Tem uma moto, né? Vinha de 150 para cá, com as coisas do palhaço nas costas. E, cara, porque eu me encontrei, eu falo assim que foi um amor à primeira vista. De eu ver pessoas sendo transformadas através de uma visita de um palhaço, de uma palavra e a humanização, né? Isso, e o palhaço me levou para vários lugares. No ano de 2013 fiz a apresentação no Teatro Municipal, porque aí eu entrei também, porque o projeto de hospital é chamado Em Busca do Riso Perdido. E apresentações era Fazendo Arte com Graça, onde nós vamos na região, evangelismo. No ano de 2013 eu fui num projeto missionário em Brasília, na cidade estrutural. Quem não sabe, é uma cidade estrutural feita em cima do lixão. E eu fui para lá apresentar, fazer evangelismo de impacto, falar do amor de Jesus, através da arte do palhaço. Isso em 2013, passando de 2013 para 2014. Em 2014, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu passei 40 dias lá nos Estados Unidos, onde a gente foi apresentar em Nova York. A gente foi para Miami, Pompano Beach, depois. Aí de lá a gente foi para Washington. De Washington a gente foi para Boston. De Boston a gente foi para Nova York. De Nova York a gente foi para Ohio. Foi uma experiência muito legal mesmo, porque eu nunca tinha saído do país. Até então não tinha saído nem de um raio ali de Pirangi, ali de 50 quilômetros. Nem saído do estado, praticamente. Nem tinha saído do estado. Praia eu fui conhecer quando eu tinha 20 anos de idade. Então, o palhaço me levou a vários lugares. Um deles, né, nos Estados Unidos. Depois eu tive a oportunidade de... Eu viajei de ponta a ponta do Brasil, Guilherme. Porque eu já cheguei para Japurá, que é lá na divisa com a Bolívia, na Amazônia, onde eu fui no projeto missionário, onde eu passei por Manaus, Maraã, Tefé e fui para Japurá, uma cidadezinha de pescadores lá que vive na beira do rio, né? Fiquei 3 dias no barco recreio, cheguei a ver aquele encontro das águas lá do Rio Negro de Solimões, conheci o que é o guariba, o pessoal queria preparar o guariba para mim. Guariba é o quê? Conta pra gente. Guariba é o macaco. Rapaz, não esperava, achei que era um peixe. Guariba é o macaco. Falou, você tem que comer o guariba, você tem que comer o guariba. Falei, mas Guariba aqui perto da gente é uma cidade, né? Sim. Lá, aí o cara abriu a panela de pressão, o macaquinho tá... Falei, misericórdia. Só que aí eu não cheguei, porque aquele dia era a refeição do pessoal, eu não comi, já tinha uma refeição preparada pra gente. E o tempo que a gente ficou, o pessoal tinha que caçar, então não tinha. E aí quando eles caçaram, que era o dia que eles iam fazer pra gente comer, a nossa lancha adiantou. Então eu não comi o guariba, mas eu comi jacaré, o creme de cupuaçu muito bom, o açaí direto do pé. Então o açaí é o contrário do que a gente está acostumado aqui, né? Lá, muito. Além de ser um sabor diferente, ele está presente na alimentação salgada também. Não, né? Lá é normal. Açaí lá é que nem arroz e feijão aqui pra gente. Então eu fui de ponta a ponta. Eu fui de Japurá até Aceguá, na divisa com o Uruguai. Que eu também cheguei para o Uruguai. Então o palhaço me levou a vários lugares. Fiz muitas apresentações. Aqui em Ribeirão Preto foi quase em todas as igrejas. Que nem você falou. Tive a oportunidade de ir no Noticidade. Na época quem apresentava era o Orlando Pessotti. E na TV Tati também a gente foi. E várias apresentações mesmo, de evangelismo de impacto, de chegar a apresentar em igrejas de ter 1000 pessoas. Né? Então, o palhaço me levou a lugares que eu não imaginava. E o palhaço, e aí minha trajetória como palhaço foi de 2012, né, pode falar, a 2017 em tempo integral. Porque em 2017 teve um problema financeiro, onde eu precisei sair. E eu casei em 2015, né, com a minha esposa, Keila, que eu falo que ela orou pouco e eu orei muito, porque ela é uma bênção na minha vida. E com isso, ela grávida do Isaac. E eu... Não, 2017... Não tinha, estava grávida não. A gente chegou a perder um primeiro filho. Minha esposa passou por uma dificuldade muito grande, onde ela teve uma hemorragia muito grande. E eu vi minha esposa branca que nem uma paina.
E aquilo, e eu desempregado, eu falava, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu falo que nós somos como um vaso na mão do oleiro. Independente de religião, de quem está assistindo. Eu vou falar do que eu acredito. Nós somos como um vaso na mão do oleiro, que Jesus, ele quebra a gente e refaz de nós quantas vezes ele quiser. E eu senti o vaso quebrando. Falei, Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí, desempregado, falei, vou trabalhar na Uber, né? Fui trabalhar na Uber, isso foi no comecinho aí de 2017. Estava bem começando a Uber, os cadastros não são da forma que é hoje. Eu trabalhei um mês, falei, cara, eu acho que agora dá para mim respirar. E nisso, eu fui assaltado, irmão. Eu fui assaltado na Uber num sábado, 9 horas da manhã. Peguei dois meninos ali na Dom Pedro, que eu não trabalhava à noite para não ter esse perigo de assalto. Me assaltaram 9 horas da manhã. Levaram o meu carro, levaram a aliança. Nos Estados Unidos eu tinha ganhado um iPhone, levaram meu iPhone embora. E eu me senti de novo daquele jeito, perdido. Falei, Deus, e agora eu perdi o carro. Misericórdia. Eu não tinha o seguro, que é o seguro para atividade remunerada. Falei, perdi o carro. Ferrou. E eu orei, falei, Deus, dá essa graça de achar o carro. Nisso chegaram os policiais de moto. Falou, você é o dono do Logan Prata? Eu falei, sou. Ele falou, nós já achamos teu carro. Eu falei, glória a Deus. Só tinha ralado a roda da frente do carro, achou, falou, agora eu não vou mais trabalhar com Uber. E eu fiquei, um dia eu tava limpando a casa, porque o cara quando fica em casa tem que fazer uma graça para a esposa, né? Evitar com que ela faça todos os trabalhos domésticos sozinha. E ela segurando o rojão. Ela trabalhava fora? Ela trabalha, minha esposa trabalha, ela é funcionária do Estado, né? Ela trabalha na Fundação Casa. Então ela estava trabalhando e eu segurando o rojão, as contas de casa. E de repente eu vi no Facebook uma propaganda de uma das, na época, uma das maiores barbearias de Ribeirão Preto. E eu vi que estava precisando, tinha uma vaga de emprego. Eu falei, bom, para barbeiro não é. Aí eu fui lá ver, era para recepcionista. Eu falei, eu vou abraçar isso que tem. Mas por que eu fui contratado? Porque o cara é conterrâneo meu de Pirangi e ele tinha visto meu trabalho de palhaço. Ele falou, eu quero um cara como você trabalhando comigo. Eu quero você, Carmen. Aí eu falei, beleza. Aí foi onde eu entrei nesse ramo da barbearia. No começo como recepcionista. Muito legal você falar isso, porque as pessoas não imaginam a transição que pode ocorrer dentro de uma barbearia. Sim. Estruturada, obviamente. E esse lance de você comentar, olha só, né? Jesus mudou a sua vida, a comunicação estava presente em você, potencializou isso. E essa comunicação te trouxe para esse emprego no momento que você precisava. Isso. Exatamente isso. E aí, a questão da recepção, como eu tenho essa desenvoltura de palhaço, de comunicação, e a questão da humanização. Foi quando eu trouxe a humanização para dentro da barbearia. Porque eu mudei a forma de atendimento da barbearia. Eu tinha esses dados comprovados, quando tinha barbearia, que eu aumentei o faturamento da barbearia por conta do atendimento na recepção. Por quê? Eu não negava nenhum cliente. Todo cliente que chegava de porta eu atendia. Eu levantava, bom dia, boa tarde, chamava pelo nome, sabe? E foi quando eu fui vendo o pessoal cortando cabelo. Eram 7 barbeiros na época, os melhores, os caras mais requisitados de Ribeirão Preto estavam lá. E querendo ou não, tinha uns caras que eram mais soberbo, né? E um cara um dia me tirou, por causa que eu errei no agendamento. O cara ficou bravo e me xingou. E ele falou assim, perdão da palavra, você é um cocô, né? Para não falar outra palavra. Você só sabe fazer isso. Cara, aquele dia virou uma chave em mim assim, Guilherme, que eu falei assim, você vir para cá é uma humilhação para você, mas eu vou chegar nisso daí. Você pode ficar tranquilo que você vai ouvir falar de mim ainda. Aí foi quando virou a chave, que eu comecei a ver os defeitos no cabelo das pessoas. Falei, bom, se eu tô vendo defeito, agora eu preciso achar a forma de consertar isso. Aí foi quando eu fui fazer o curso de barbeiro. E eu fiz com o Rui Silva. O Rui, hoje ele é falecido, mas ele tinha 53 anos de profissão. Eu fiz lá na Saldanha Marinho. E quando eu vim para Ribeirão Preto, eu frequentava uma igreja chamada ICZS, Igreja Cristã da Zona Sul. Ali na Quitino Bocaiúva, com a Casimiro de Abreu, acho que é. E hoje já não tem lá, tá em outro endereço.
E a gente fazia trabalho com morador de rua. Eu fiz trabalho com morador de rua durante 3 anos. Então, e lá o Rui, os voluntários eram morador de rua. E os caras me conheciam, só queriam cortar comigo. Os caras, não, eu quero cortar com o Carmen, não sei o quê. E eu treinava demais. E tanto que eu cheguei, tipo assim, hoje a gente tem aula teórica, que depois que você passa para aula técnica. Eu cheguei, coloquei tudo meu equipamento em cima da bancada e falou, pode colocar naquela bancada ali. Pode começar a cortar cabelo. Eu falei, mas como assim? Não, começa aí. Eu fui bater a tesoura de desbaste, que é aquela tesoura desfiadeira, não cortava o cabelo. Porque eu não tinha nenhuma experiência com nada, eu só vi os caras cortar. Aí foi quando eu entrei e continuei trabalhando na recepção dessa barbearia. E quando treinei 3 meses de curso, treinei bastante. Depois eu me tornei voluntário no Lar Santa Rita de Castro, onde eu ia fazer a barba dos velhinhos. Ia lá, tinha 5 velhinhos, eu fazia a barba deles. Toda quarta-feira eu ia lá. Eles já ficavam esperando já? Já ficava esperando, era demais, Guilherme. Porque tem até um testemunho disso, que até o nome parecido com o meu, seu João do Carmo. Ele chegou em mim, ele falou assim, o filho, ele chamava de filho, né? O filho, eu tava com vontade de morrer. Porque eu fico aqui, ó, ninguém vem visitar a gente, ninguém faz nada por nós. Eu tinha vontade de morrer. Só que a partir do momento que você começou a vir fazer a barba, cortar o cabelo, cara, ele tinha tanto pelo na orelha, Gui, que dava pra fazer trança, irmão. Porque, tipo assim, o dinheiro deles é para comprar fralda geriátrica, remédios, cuidado deles. Não dava o dinheiro. Às vezes não dá nem pra isso, né? Nem pra isso, pra cortar o cabelo e fazer a barba. E eu ia lá, cara. E eu falo assim, que foi tão extraordinário, que eu falo assim, eu fazia o bem, mas eles estavam fazendo bem pra mim. Por quê? Porque a pele de idoso é mais flácida. Requer mais cuidados. Requer mais cuidado, pele fina. Uns tinham diabetes, outros tinham outros problemas que não poderia cortar. Sim. Então, aquele ali foi tudo cuidado. E aquilo foi me dando experiência para hoje executar. Então foi isso. E quando eu fui para mim, eu ia ter oportunidade de me tornar barbeiro nessa barbearia. Deu um problema lá, o dono separou da esposa, acabou a barbearia, irmão. Na hora que eu era para me tornar barbeiro, acabou a barbearia, fechou por conta dessa separação da esposa com o cara. Nossa. E qual foi o seu pensamento naquele momento? Ferrou. Esse Porque foi o pensamento. Nesse meio tempo eu já estava com o Isaac, que aí minha esposa engravidou de novo, hoje o Isaac, né? E aí eu falei, Deus, e agora? Vou para a rua. Eu não tinha como ser registrado, porque nessa transição ninguém poderia sair, porque estava tudo no processo, a questão da carteira de trabalho. Entendi. Falei, agora eu tenho que me jogar no mercado de trabalho. Falei, o que eu vou fazer? Vou tentar na barbearia. E Gui, aí começa a história, cara, porque isso foi em 2019. Eu trabalhei, né, nessa barbearia entre 2017 e 2018. E eu saí com uma mão na frente e uma atrás, mano. E ainda com esse problema jurídico de não poder... Problema jurídico de não poder registrar, porque minha carteira estava no Vinculada, processo. Vinculado. E foi quando eu fui entrar na barbearia. Tive uma oportunidade e esse cara acreditou, que é o Pedro Rondon, ele me ajudou bastante também no começo, mas eu não conseguia prospectar cliente, arrastar cliente, porque eu não tinha experiência também. Entendi. Entendeu? A minha experiência que eu tinha era muito pouca, só no curso. E quando você vai pro front, que é quando você vai pra cadeira, é totalmente diferente, irmão. Então aí foi onde foi passando. E as pessoas acreditar na gente no começo é difícil, né, irmão? É difícil. As pessoas não acreditam na gente. Tinha lugares que cada 3 meses eu tava numa barbearia, Gui. Guilherme, não foi fácil, cara. Por conta dessa rotatividade, falta de cliente fixo. Falta de cliente fixo. Aí o proprietário não tinha confiança de passar cliente. Não ajudava. Eu trabalhava com outros barbeiros, cara. Eu ficava o dia inteiro sentado, varrendo. E o pessoal não passava um cliente pra mim. E eu fui tocado de uma barbearia. O cara falou assim, você vai embora daqui agora, porque você não dá conta de fazer uma barba. Mas depois eu descobri que ele queria colocar o sobrinho dele. Eu passei numa outra barbearia onde o proprietário gritou comigo, me maltratou. E eu falei assim, não mereço isso aqui não.
E os caras, eu ficava sentado, irmão. Eu ficava sentado e os caras não passavam cliente para mim. E os caras com a agenda lotada, Guilherme. Lotada, os caras não passavam um cliente para mim. E eu tava ganhando na faixa, irmão, de R$600 por mês. E eu com um filho pequeno. Só que a minha esposa, a palavra de Deus diz assim que a mulher sabe edificar casa. Minha esposa mais uma vez segurou o rojão. Ela falava assim, fica tranquilo que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. E cada dia, cada 2, 3 meses eu tava numa barbearia. Eu falei, oh Deus, mas o que eu vou fazer? Até que esse cara um dia gritou comigo na barbearia, que eu tinha ido buscar um pão de queijo pro outro barbeiro, e ele falou que eu tinha que pedir permissão para ele, gritou comigo. E como eu vim, eu tive essa fase nas drogas, essa fase de vida louca, então eu não aceitava ninguém gritar comigo. Falei, cara, para não dar mais ruim do que tá, eu não vou dar o mesmo troco para você, porque a minha vontade é te bater. Mas eu não vou fazer isso, eu tô saindo da barbearia. E foi quando eu recebi uma proposta para voltar a trabalhar de recepcionista, numa barbearia onde estava tendo um problema de desvio de dinheiro. Um barbeiro que eu trabalhei junto me fez esse convite, falou, Carmo, pelo tanto que eu trabalhei com você, você é o cara que vai conseguir resolver isso, porque eu conheci o caráter. Lembra que eu falei da minha mãe? Sim. E eu falei, cara, eu vou fazer isso, porque eu estou ganhando 600, aí me fizeram uma proposta de 1.500. É uma diferença grande, né? É agora. Isso foi no finalzinho de 2019. Eu acho que eu entrei em novembro. Finalzinho de outubro, começo de novembro. Eu fui trabalhar nessa barbearia, resolvi esse problema que tinha lá. E eu falei, pô, agora eu preciso de uma chance, né? Conversei com o proprietário da barbearia. Falei assim, fulano, você não poderia me dar uma chance de barbeiro? Ele falou assim pra mim, Carmo, como barbeiro fica difícil te dar uma chance. E esse empresário, ele tem mais de 6 salões femininos, aí mais hoje. Cada um tem barbearia, ele tinha mais 2 barbearias. Eu falei, e ele virou pra mim e falou assim, Carmo, como barbeiro, não tem como eu te dar uma chance. Por causa da sua experiência, tudo. Mas como recepcionista, na minha rede você sempre vai ter chance. Eu falei, não acredito, eu venho aqui, ó, ajeito a casa pra ele, da hora que eu mais preciso. Não tem essa não tem. via de mão dupla. Falei, não acredito. Falei, não, beleza, engoli. Aí foi o finalzinho, comecinho de janeiro, isso. Falei, Deus, o que eu vou fazer? E isso aí já era 2020. Aí tava começando 2020. Mas Deus cuida da gente, Guilherme. Porque eu tava... E aí eu estruturei de novo, porque eu consegui liberar minha carteira e eu era registrado nesse lugar. Sim. E aí, em fevereiro, aí, em março, chega o quê? Pandemia. Todas as barbearias fecham. E tem hora que a gente não entende muitas coisas que Deus faz na vida da gente. E porque eu estava registrado. E quando fechou as barbearias, quem era autônomo, não tinha um recurso. Aonde conseguir, né? E eu estava registrado e eu recebi um recurso do governo, irmão. Era Deus cuidando de mim. Aí foi quando eu fiz uma oração, eu falei, Deus, o que eu faço na minha vida? E nessa oração, na hora que eu finalizei, eu abri os olhos e eu vi minha caixa, com meus equipamentos, tudo. Foi a primeira coisa que você viu. Falei, barbeiro? E aí meu sogro sempre falava, por que você não atende a domicílio? Por que você não atende a domicílio? Já tinha passado um pouco daquele tempo da pandemia, isso já era abril. Falei, bom, a domicílio? Na hora que eu acabei de pensar nisso, meu telefone toca. Era um cliente que fazia 6 meses que eu nem conversava com ele. Ele falou, cara, eu vou me tornar sócio da barbearia, da empresa que eu trabalho, e eu precisava dar um trato, cara, e as barbearias estão todas fechadas. Você não poderia me atender? Falei, é agora. Peguei, montei na minha moto e comecei. Nisso aí eu comecei a fazer store e fui. E foi bombando, irmão. Quando todo mundo estava fechado, dentro das casas, eu estava na rua, tomando todos os cuidados. Eu andava com lisoforme, mano, passava lisoforme tudo em mim, assim. E eu, cara, fui atender. Eu atendia 4, 5 por dia. E aquilo foi me levantando. E isso foi até... E aí, eu falei, ó, chegou uma hora que eu fiz a conta. Eu já estava ganhando mais do que eu trabalhando de recepcionista. Foi quando eu pedi as contas.
E eu fiquei só como a domicílio mesmo. Você propôs passar por essa transição Isso. novamente nessa altura do campeonato, depois de tantas incertezas, de bater na trave algumas vezes. Porque lá atrás, Guilherme, eu fiz uma promessa. No dia que esse cara gritou comigo, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu falei assim: Deus, se o Senhor me der uma oportunidade de um dia eu liderar uma equipe, estar à frente de uma equipe onde eu vou ter voz numa barbearia, ou eu ter a minha, nenhum barbeiro vai passar isso que eu passei. Quem trabalhar comigo não vai passar o que eu passei. E aí quando aconteceu isso, que esse cara falou que não me daria a chance, eu falei assim: agora eu não trabalho mais para mais ninguém não, eu vou trabalhar para mim. E aí foi quando em 2019 também eu conheci final de 2019 eu conheci o Caio Tristan. E em 2020 a gente foi trocando essa ideia. E a nossa amizade não começou por causa da barbearia. Nossa amizade começou por causa da leitura. O Caio é um cara que gosta de ler muito e eu também estava começando e tal. E o nosso fornecedor, que era o fornecedor meu e dele, que é o Rogério, fez esse encontro nosso. E eu fui, conheci o Caio pessoalmente, ele trabalhava numa outra barbearia. E porque aí já foi acalmando, né? Em 2020 foi acalmando e tal. Finalzinho de agosto foi acalmando, foi quando foi voltando. Falei, bom, foi quando eu conheci o Caio. Falei, agora eu preciso tomar um rumo, né? Porque o pessoal já estava querendo espaço físico. Aí foi quando eu montei uma barbearia dentro do Auto Center lá na Avenida Pio 12, de um amigo meu, Marcelo, na Acústica Auto Center. Ele me arrumou um cantinho. Eu atendia lá e ia pra rua, atendia lá e ia pra rua, atendia lá e ia pra rua. Isso foi até no finalzinho de 2020. Aí em janeiro de 2021 o Caio me convida. O Caio, eu tô com um projeto assim, assim, assim. E essa amizade nossa, eu falei, Caio, eu não iria trabalhar para mais ninguém. Porque eu conheço como é que é esse meio da barbearia. Mas com você eu trabalho. E ele me indicava, cara, para muita gente. Eu falava, não vou trabalhar para mais ninguém. Eu trabalho com você ou para você, Caio. Para outras pessoas eu não vou. E foi quando ele fez o convite em janeiro de 2021 de começar o projeto, a ser Tristan. Falei, vamos embora. Aí ele foi, me mostrou uma barbearia lá no Irajá, pequenininha, Gui, pequenininha. Ele vai até lembrar disso quando ele assistir. E tinha no máximo 3 cadeiras, irmão. Aí eu olhei assim, Deus me mostrou e falou no meu coração, é pequeno. E eu olhei pro Caio, o Caio já tinha muitas ideias, muita coisa. E eu falava assim, é pequeno. E eu perguntei pro Caio, falei, cara, dentre tantas pessoas, cara, porque o Caio já estava dando curso, por que eu? Ele falou, não, eu quero você comigo. Beleza. E aí não deu certo a compra da barbearia. É até uma história muito legal, porque quando o dinheiro estava tudo certo, cara, quando foi, era só o gerente transferir o dinheiro pro cara que o Caio estava comprando a barbearia. Não deu certo. Travou o dinheiro. Travou. E não deu certo de comprar essa barbearia. Aí eu falei, não, Caio, fica tranquilo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica tranquilo, confia em Deus, mano. E aí passou fevereiro, março, abril, maio. Em junho ele me trouxe, onde a gente está hoje aqui. Era a antiga Mamute. Ele falou, Carmo, essa barbearia aqui tá à venda, assim, assim, assim. E eu olhei o tamanho da barbearia. Falei, cara, eu acho que é aqui. E tinha uns bistrôs ali fora, a gente sentado ali fora, muita gente passando, porque aqui a gente está perto do fórum. Aqui tem 28 ou 26 andares, tem mais de 56 empresas aqui acima da gente, aqui no prédio. Tem o prédio de cima, falei, é muita gente. E aí deu certo, o Caio comprou, né, a barbearia. E aí foi quando começou a ser Tristan. Começou em julho de 2021. E eu comecei com o Caio nesse projeto. Nós começamos em 2, já tinha um barbeiro, porque era uma outra barbearia, estava aqui, mas logo ele já saiu, começamos em 2, a ser Tristan. Aí foi quando começou a nossa história. Cara, e eu posso falar com propriedade, né? Eu trabalhava nesse prédio, nesse edifício, peguei esse período aí de pós-pandemia, ou essa pandemia quando foi voltando um pouco, né? Que permitia alguns atendimentos pontuais, com separação, né? Não podia
ficar aglomeração e tudo mais. E eu me lembro de ter vindo aqui cortar o cabelo um dia com o antigo dono nessa barbearia em Mamute, né? E assim, dava pra ver já que o cara não tava com aquele espírito empreendedor que fatalmente, por conta de talvez de ter vivenciado a pandemia alguma coisa, ele não iria dar sequência nas atividades, né? Pelo menos quando eu vim aqui era bem no finalzinho. E na próxima vez que eu vim aqui sem saber que tinha mudado, já tinha mudado. E eu acho que, se eu não estiver enganado, eu cortei a primeira vez contigo. Eu cheguei a cortar com o Caio depois, mas eu cortei a primeira vez contigo. As cadeiras ficavam todas desse lado aqui. Era tudo desse lado. Tudo desse lado aqui que a gente está gravando. E assim, Eram 3. Eram 3 cadeiras. E para falar a verdade, de lá para cá se passou 3 anos, nem 3 anos, né? Vai para 3 anos agora. Vai para 3 anos agora, né? Mas ainda não são 3 anos completos. E o crescimento que vocês tiveram, eu falo porque eu sou da área de finanças, né? Minha formação é muito grande. Eu falo não só em termos de estrutura, mas de mentalidade também, né? Hoje você tem o prazer de liderar equipes. Sim. Eu falo assim que acreditar no começo é difícil. E o Caio acreditou em mim. Foi o Caio Tristan. Ele me deu essa chance na minha vida. E minha esposa, lembra que eu falei? Uma hora vai dar certo. E essa hora chegou. E aí eu vim pra cá, só que no mês de julho, lembra que eu falei que eu atendia de 5 a 6 clientes por dia? Eu vim para atender 1 cliente por dia, porque meus clientes não vieram. Eu tenho isso comprovado, o Caio tem isso em dados. Eu fiz 31 atendimentos no mês de julho. 1 por dia, literalmente. 1 por dia. Só que aí o Caio falou, cara, você tem que ir pra luta. Olha o tanto de gente passando aqui, saí entregando cartão, 40 graus aí, eu no sol quente, eu entrava nos restaurantes, cara, corta o cabelo comigo, ó, meu nome é Carmo Dias, corta o cabelo comigo, ó, você tem um corte de cabelo, e saí entregando cartão, saía gritando, a gente tá na frente da delegacia da Infância e Juventude, ia lá, chamava todos os policiais, os caras paravam com a viatura, eu ia lá, os caras até esquivavam, né? Assustavam. Assustado, o que esse cara quer arrumar? E eu entregando cartão para todo mundo. E para você ver, de 31 atendimentos, pulou para 189 atendimentos. No mês seguinte. No mês seguinte. Esse foi no mês de agosto, aí setembro para frente, depois foi 200, 210, 240. E aí foi quando começou a formar a equipe, né? Foi quando veio o Rafa, aí veio outro pessoal, aí nisso veio o Léo. O Léo veio, o Léo também veio com uma garra muito grande. E começamos a trabalhar junto, e eu... Lembra que eu falei? Que ninguém iria passar o que eu passei. Eu passava cliente pro Léo, eu fazia stories pro Léo. Fala, gente, tem que cortar porque o Léo veio de Portugal. E ele chegou aqui também zerado, que ninguém conhecia o Léo. Eu falava assim, não, acredito que vai dar certo, irmão. E aí o Léo foi, daí a pouco ele foi caminhando, sozinho. E o Léo hoje é um dos que mais atende aqui na barbearia. Depois vem o Bruno Brandão. O Bruno tem uma história muito interessante, que ele chegou a passar fome e eu não sabia. E não tinha cadeira pro Bruno. E eu falava assim, Bruno, você vai atender na minha cadeira. Porque eu via os espaços ainda que tinha na minha agenda. Quando chegava um cliente novo, eu passava pro Bruno. Ele falava, mas não vai atender na tua cadeira? Eu falei assim, ó, a cadeira eu brinquei, a cadeira é minha. Você vai atender na minha cadeira. E com o meu equipamento. Lembra que eu te falei? Ninguém vai passar o que eu passei. Depois o Bruno contou essa história, que ele falou, cara, se não fosse você me ajudar. E aí eu intercalava entre a minha cadeira e a cadeira do Caio. Porque o Léo já estava na pegada. E aí depois vem o Caio Sandro. Caio Sandro, que nós fala que é o barbeiro das estrelas. A história do Caio Sandro é muito interessante, porque ele chegou, que ele é de Batatais. O Bruno vinha de Jardinópolis todo dia de moto. Depois ele começou a vir o Caio Sandro de moto todos os dias de Batatais, numa 125. E eu percebi um dia que ele estava bem incomodado, assim. O Caio Sandro estava até perdendo o cabelo aqui do lado. Eu falei, meu irmão, o que está acontecendo, cara? Ele falou, é muita pressão. Porque nós queremos trabalhar com excelência. Trabalhar com excelência é trabalhar com todos os cuidados. Não jogar papel no chão, não jogar gola, tratar bem o cliente, não ficar jogando equipamento, não deixar o equipamento bagunçado. E como ele veio de uma barbearia de bairro, é desse jeito. E ele falou, pra mim tá sendo difícil, cara. E pra mim tá sendo mais difícil, porque os caras em Batatais falaram que eu não vou dar certo. Que ainda eu vou voltar pra lá e implorar pra eles. Falei assim, comprei sua briga. Agora você me fez relembrar minha história. Agora
só que agora você tem um carmo. Eu falei assim, eu vou te transformar no barbeiro das estrelas. Brincando. Hoje, ano passado, esse ano, Caio Sandro chegou, começou a atendeu o pessoal do Pura Sintonia, Oba Oba Samba House, começou a vir o pessoal, o time do Botafogo, quase inteiro corta com o Caio Sandro. E aí foi vindo. E aí depois vem Guilherme, tem a história do Hugo e veio outros barbeiros também. Né? Mas eu falo assim que eu sempre ajudando. Hoje me tornei líder da C Tristan, que hoje não é mais C Tristan, é Tristan Men's Club. E eu tenho a honra, eu sou grato a Deus todos os dias pela oportunidade que o Caio me deu, porque aquilo que eu pedi lá atrás, que era para mim me tornar um líder e ter voz na barbearia, que eu ia ajudar outras pessoas, isso acontece. Né? E minha esposa sempre acreditou em mim. Eu falo assim, quem passou sede comigo e tomou da minha água quente, hoje ela toma da minha água gelada. Né? Que nem você falou do Isaac. O Isaac é top. O Isaac é top, essa é a frase. O Isaac é top. E hoje eu tenho a oportunidade de levar meu filho no shopping. E eu falo que eu sou o melhor pai que o Isaac pode ter. E eu levo ele no shopping. Quem acompanha meus stories aí vê. Final de semana é todo para ele. E eu sempre falo para ele que o trabalho é digno. Nunca reclamei, Guilherme. Nunca reclamei. Minha casa não tem reclamação. Porque eu falo que reclamação é oração ao contrário. Em vez de reclamar, tira o RE. Clame. Em vez de reclamar. Então eu não reclamo. E ele já falou, pai, nós vai ter nossa barbearia? Por favor, trago ele aqui. Né? Então é muito legal assim dele ver, né? E ele gosta muito do palhaço também. Ainda eu continuo fazendo alguns trabalhos voluntários. E a barbearia hoje encaixou o palhaço com a barbearia. Porque com o Caio me alavancou aqui na barbearia. Porque hoje eu dou palestras motivacionais com o Tilim. E tenho falado do amor de Deus também juntado com a barbearia. Ontem eu estive num evento. Já fiz num evento uma convenção aí da Vox to You. Fui palestrar nesse evento, porque teve uma passagem na minha vida que aconteceu, que eu dou glória a Deus de estar aqui na barbearia, que foi o que me deu o suporte. O ano passado, a gente passou por um tempo de tempestade, né? Eu e a Keila, nós tivemos uma filhinha. Nosso sonho sempre era ter mais um filho. E uma menina. E em março do ano passado, Deus nos agraciou com a Esther. A Esther, ela foi diagnosticada com uma doença muito rara. Uma síndrome, perdão. Uma síndrome muito rara, chamada síndrome de Edwards. E até então eu não sabia o que era. E depois ela foi diagnosticada isso na barriga. Foi diagnosticada também com uma cardiopatia. Que isso tudo se revelaria quando ela nascesse. E a Esther nasceu prematura, no dia 5 de agosto do ano passado, e foi quando concretizou que ela tinha síndrome de Edwards, que é a trissomia 18, que é uma alteração no cromossomos, onde altera a coordenação motora, desenvolvimento dos órgãos, e a cardiopatia que ela tinha, essa questão aconteceu no coração. O coração dela não desenvolveu muito bem, e ela teve a síndrome do coração partido, uma das síndromes mais raras que existe também. E eu falo que Deus, ele não dá uma batalha muito mais do que você pode enfrentar. Eu já tinha enfrentado tantas coisas. Eu falei, Deus, eu confio, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável em qualquer momento. E a Esther nasceu com 1,270 kg e nasceu prematura. Foi bem delicada o nascimento dela, e ela passou para a UTI. E a Esther, ela passou 53 dias na UTI. Todos os dias eu ia visitar ela 3 horas da tarde. O Caio falou, cara, você está liberado. Chorei muito com o Caio, porque a síndrome, ela é degenerativa. E essa questão do coraçãozinho dela também, ela tinha que tomar um remédio para manter. Até então eu não sabia que o lado esquerdo do nosso coração
funciona independente do lado direito. Na nossa barriga, quando está na barriga, só funciona o lado direito. Quando a gente fala assim, você é amigo do lado esquerdo, é porque quando a gente coloca a mão, é onde bombeia mais. Então ela tinha que tomar um remédio para manter essa veia ativa. Nenhuma criança tomou por mais de 10 dias. Ou fazia cirurgia, ou vinha a óbito. E todos os dias, 3 horas da tarde, eu ia lá. O Caio falou, cara, você tem que ir. 3 horas da tarde é o horário que eu te falo que eu brinco, que eu tinha um encontro com a minha novinha. Que todos os dias eu ia lá. E o amor é o ingrediente que dá sabor à vida, Guilherme. Porque todos os dias eu declarava meu amor para Esther. Porque eu não sabia qual que seria. Eu ficava todo o tempo com o celular para saber se vinha uma mensagem da minha esposa, para saber como estava a Esther. Então, quando não vinha mensagem, estava dando 3 horas, eu falava, hoje eu vou ver ela. Eu chegava lá para ela, eu cantava todos os dias para ela. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Todos os dias eu fazia essa declaração de amor para ela. Ela pequenininha. E a Esther, a médica falou pra gente que com 2,2 kg ela tinha possibilidade de fazer uma cirurgia no coração de reconstrução do coraçãozinho dela. E beleza. E ela engordava, ela perdia, e foi passando-se os tempos. E com 20 dias a cardiologista chamou a gente e falou, não sei o que está acontecendo. Porque nenhuma criança tomou por tanto tempo esse remédio. E a Esther já está há 20 dias. A gente não está entendendo nada. Eu falei assim, mas eu entendo. Que é Deus cuidando da gente. E com 30 dias, mesma coisa. E foi passando-se o tempo e todos os dias, 3 horas da tarde, eu estava lá. Como é grande o meu amor por você. E no dia 27 de setembro, cheguei para visitá-la. Foi uma terça-feira isso. Eu abri a incubadora, coloquei a mão nela. Cantei. Orei. Como é grande o meu amor por você. E a Esther partiu. No dia 27 de setembro do ano passado. Eu falo que eu dou graças a Deus de estar aqui, porque muitas pessoas me ajudaram, principalmente o Caio. Me deu muito o ombro para chorar. E a Esther partiu no dia 27. E eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em qualquer momento. Porque a Esther ela teria alguns probleminhas, né? Coordenação motora, ela não seria uma criança que teria uma vida normal. E eu confio sempre em Deus. Porque na oração do Pai Nosso diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então foi feita a vontade de Deus. E eu tenho falado da Esther porque eu prometi para ela que aonde eu iria, em todos os lugares, eu iria falar de Jesus e através da vida dela. Então, a Esther ela tem um propósito. E tem uma outra passagem que é por conta da Esther. Eu fui recentemente agora, 1 mês atrás, eu fui fazer uma visita no hospital com um cliente nosso. Falou assim, eu precisava fazer uma boa ação de um cliente que está desenganado. Cliente não, paciente que está desenganado. Ele sofreu um acidente de carro e ele perdeu uma perna e ele está bem desanimado, ele está se entregando. E ele pegou uma bactéria, ele está no isolamento. Você poderia ir lá cortar o cabelo dele? Eu falei assim, vou. E cheguei lá, esse hospital que é referência em Ribeirão Preto. E eu falei assim, eu vou juntar os dois. Lembra que eu te falei? Uhum. Que hoje a barbearia linkou os dois. E aí, como eu não poderia todo caracterizado, eu fui de palhaço. Eu fui de sapato de palhaço e coloquei uma gravatinha e fui. Cheguei lá, fui atender. Atendi, cortei o cabelo. O cara estava bem debilitado. Ele deu uma melhora. Só para você ter uma noção, ontem esse cliente ele falou assim que ele morreu. Desenganaram ele 4 vezes. A pressão dele chegou a 6/5. Por 4 vezes ele morreu e voltou. E eu fui lá cortar o cabelo dele, cheguei lá, fiz umas brincadeiras de doutor palhaço.
Fazia 4 meses que ele não dava um sorriso. Ali ele começou a sorrir. E eu comecei a contar a minha história, que nem eu estou contando para vocês hoje aqui. E no final contei a história da Esther. E eu tinha reparado que no porta-retrato tinha ele, a esposa. E ele tinha tanto desenganado que a família tinha achado que ele iria morrer mesmo, que ele fazia 6 anos que ele tinha um relacionamento e ele não era casado. E a mãe fez ele casar naquele dia. E no dia que eu fui cortar o cabelo dele, foi o dia que ele casou. Eu falei, então hoje você vai ter o dia do noivo. E aí, beleza. Fez lá, cortei o cabelo dele e eu reparei que tinha esse porta-retrato, que ele estava segurando uma bebezinha. Falei, quem é? Aí ele falou o nome dela, Alice. Alice tem 7 meses. 7 meses, se ele está 4 internado. E aí foi quando eu contei, né? Falei sobre a Esther. E eu falei assim para ele, cara, você precisa levantar daqui. E nesse acidente, a amiga dele faleceu no acidente. Falei, não é à toa que você está vivo. Não é à toa que eu estou aqui para te falar isso. Você precisa levantar dessa cama, porque você tem um propósito na sua vida. Você tem que criar, porque os filhos são a herança do Senhor. Uma minha já partiu, o outro está na minha casa me esperando. Então eu tenho um propósito de cuidar dele. Lembra que eu te falei que diante de reclamar, eu mais clamava, a Deus não reclamava. E eu falei para ele, você não tem uma perna, mas você tem uma filha. Se você chegasse em mim e falasse assim, Carmo, você trocaria ter a Esther bem com você e não ter uma perna? Eu falei, irmão, eu já estava mancando, já estava de muleta. E fui embora. Na terça-feira, esse cliente vem e fala assim, ele te mandou um abraço. Ele já começou a sair do quarto. Ele começou a querer ter banho de sol com todos os cuidados. Na sexta-feira, após isso, esse cliente fala assim, ó, a bactéria cessou, possivelmente ele vai para o quarto. Na outra semana ele falou assim, ó, ele foi para o quarto. Ele teve uma melhora muito grande. Significativa em um curto tempo. Significativa. Falou assim que foi um choque de realidade para ele isso. Porque eu acredito, Guilherme, que eu não só corto cabelo. Uma das coisas que eu fazia no hospital era levar momentos de riso e bem-estar. Eu também levo bem-estar para as pessoas, através da cadeira. Hoje eu falo que o meu campo missionário é a cadeira de barbeiro, é minha tesoura, é minha máquina. Você aproveita o momento que a pessoa tem ali, que às vezes é só aquele momento que ela vai ter, né? E traz toda essa sabedoria. E eu trouxe, né, a humanização também. E aqui o Caio me deu a liberdade de fazer isso. E ele passou do isolamento, a bactéria cessou, ele passou para o quarto. Eu falei, agora vamos marcar então uma visita para ele, de Dr. Palhaço. Ele falou, eu vou ver porque... Aí o cliente falou, ele vai ficar durante um tempo ainda. Aí ele veio na outra terça-feira e falou, mandaram um abraço para você. Falou, o Marcos te mandou um abraço, dizer que ele não conseguiu despedir de você, ele despediu de todo mundo. Ele me mostrou uma foto com a equipe médica, falou assim, ele teve alta, ele não tem mais nada. Inacreditável, né? Então é isso, as maravilhas que Deus faz. Na verdade não é inacreditável, é acreditável, porque assim, toda essa história que você me contou aqui, eu vivenciei acompanhando você, chegou até a arrepiar de você contando, mas parte da sua história, do início, eu não sabia. E independente de religiosidade, eu acho que o propósito que Deus colocou na sua vida, Ele te preparou para viver esse momento com a Esther. Porque muitas pessoas que passam por situações semelhantes, elas de fato desabam. Elas não conseguem restituir a própria vida e reconstruir. Às vezes tem pessoas dependendo delas, outros filhos, e a pessoa de fato ela se entrega. Sim. Eu acho que tudo isso que você vivenciou te deixou forte para um momento que acho que 98% das pessoas do planeta não estão preparadas. Sim, hoje eu ajudo pessoas que descobrem, eu faço parte de um grupo, né, chamado Garça Papai, que é de pais que quando descobrem que o filho tem a trissomia, hoje nós conseguimos, eu e minha esposa, a gente faz parte desse grupo onde a gente ajuda pessoas a entenderem o que é. Porque é o amor. Tanto que chama síndrome do amor. Porque as pessoas querem no final. Ah, porque ela vai falecer. Ah, porque... Não. Aproveita o percurso. Aproveita o percurso. Curte diariamente. Curte, né? Diariamente. O presente. Curte cada momento. Fala o tanto que você ama. Quem está assistindo, fala o tanto que você ama para as pessoas. Talvez vai ser a última vez que você vai falar isso. Porque tem uma frase que
todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Perca-se. O passado já se foi. O futuro a Deus pertence. O que nos resta é o hoje, que é chamado de presente. Todos os dias Deus dá um presente pra gente. Porque eu não sei, Guilherme, o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui meia hora a gente não sabe o que vai acontecer. Deram o diagnóstico para Esther e a Esther, ela quebrou, ela superou 5 vezes. 5 vezes, ela passou 53 dias. E uma das coisas que os médicos disseram, e as enfermeiras falaram assim, o que manteve ela aqui foi o amor. Lembra que eu falei que o amor é o ingrediente que dá sabor à vida? E eu vivo do amor. Então, e com isso, eu transmiti isso para o Marcos. E eu conversei agora recentemente com o Marcos, ele falou, cara, eu estou bem a cada dia mais. Sua visita foi essencial para a minha transformação. E o Marcos está para vir aqui na barbearia. Fala que vai ser um dia muito legal, assim, que ainda o cabelo dele não cresceu. Então eu falo assim que Deus, ele prepara coisas extraordinárias para a gente. Que nem você falou, tudo que eu passei, Deus nunca vai te dar uma carga maior daquilo que você pode suportar. E Deus, ele não vai te livrar das tempestades. Ele vai passar com você pelas tempestades. Ele vai te estender a mão ali no momento adverso. Ele vai te estender a mão. E na maioria das tempestades ele vai estar dormindo, porque ele tem domínio sobre tudo na nossa vida. Então, é isso, meu amigo. Cara, eu fiquei muito feliz e pra gente finalizar, eu gostaria de aproveitar o ensejo, né? Hoje vai fazer 3 anos que a barbearia existe. Sim. Ela já passou por diversas reformas, aumentos e tudo mais. Eu creio que a mentalidade empreendedora do Caio Tristan, sim, ela desperta nos funcionários uma veia que todo mundo também tem que seguir, uma linearidade de crescimento, de buscar estudar, de, sabe, estar motivado para trabalhar. Eu vejo que aqui é muito ligado com metas e quanto isso é importante para a vida, sim, né? Então, para a gente finalizar, eu gostaria de saber o que você, depois de passar por todas essas experiências pessoais e profissionais, diria para quem está ingressando agora na profissão. Porque quem olha o Tristan hoje, estruturado, o Caio, você, só de entrar aqui, imagina que esse negócio tenha pelo menos uns 5, 6 anos de existência. Fato que não é real. Cresceu muito em pouco tempo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando a empreender agora nesse ramo. Como eu disse, nós começamos em 2, hoje nós somos em 7. O que eu digo? Acredite. Acredite no seu potencial. Acredite naquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque se Ele te deu você fazer um curso, a oportunidade de você fazer um curso e tornar um barbeiro, e também de abrir uma barbearia, acredite nisso. Porque tem vários sonhos que Deus só revela para você. Não revela para a pessoa que está do seu lado. Então, acredite. É difícil? Mas é prazeroso demais, Guilherme. Que hoje eu vejo tudo isso que eu passei para trás. E hoje eu vejo que a Tristan, cara, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. Então acredite. Acredite em você. E primeiro de tudo, aprenda que o aprender, se tudo que você aprendeu me trouxe até o ponto que eu estou, como que eu faço para elevar o ponto, partir para outro ponto? Eu tenho que acreditar e aprender cada vez mais, porque o que vai te levar a outros lugares é aprender cada vez mais. A gente não para aqui com o curso, a gente não para, todo o tempo o Caio está buscando conhecimento, querendo que a gente busque conhecimento cada vez mais, buscando novas técnicas, novas formas de fazer. Então acredite em você, e faça acontecer. Sua história também é muito linda, Gui. Tenho a oportunidade de acompanhar. Você sempre acreditou no seu sonho e você lutou por ele. E hoje você está onde você está. Porque muitas pessoas não vão acreditar naquilo que está no seu coração. Então por isso que você precisa acreditar e saber, Deus, isso é seu. Se isso é seu, eu vou lutar por isso. Porque há um caminho a ser seguido. Muitas vezes vai ter buraco, pedras, mas a gente precisa chegar num destino. Que você acreditando, tendo caráter, lealdade e compromisso, irmão, isso te leva a muitos lugares. E principalmente lidar com a verdade. Porque
O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A parte técnica a gente pode lapidar, mas a parte de caráter não. Então tenha caráter, lidar com a verdade e acreditar naquilo que está no seu coração. Galera, depois dessa aula de hoje, né? Porque isso não foi um bate-papo, foi um bate-papo versus aula de vida, né? Amém. Eu só tenho a agradecer a quem acompanhou a gente até agora. Eu vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, curtir nosso vídeo, também aí tá seguindo a Tristã Barbearia. E agradecer a oportunidade de estar aqui. Se você tem no seu negócio a intenção de levar um podcast para aí, procure a gente consegue levar nossa estrutura e todo o nosso pessoal aí para estar proporcionando momentos como esse na sua empresa. Obrigado pela oportunidade, cara, e até a próxima. Até a próxima. Sucesso. Guilherme. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe todos nós. Tamo junto.